Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dividindo a Matemática. A aula será sobre potenciação de números naturais. Bom, existe uma confusão quando os alunos começam a ver a potenciação a primeira vez. Existe uma confusão em relação a como que se multiplica, porque a potenciação é uma forma de multiplicação, tá? É uma forma mais simples de escrever a multiplicação. Só que, vamos começar aqui pela letra A, eu vou explicar. Aqui eu tenho o número 5 embaixo e o número 2 em cima, pequenininho. Esse número 5 nós chamamos de base. Esse número 2 pequenininho aqui em cima nós chamamos de expoente. Potenciação é o quê? É você multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes que está no expoente. Então, tem gente que às vezes multiplica a base pelo expoente e não pode. Então, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar o 5 por ele mesmo. Vai ficar 5 vezes 5. Observem que eu coloquei o número 5 aqui duas vezes, porque o expoente é o número 2, tá? O expoente aqui é que manda a quantidade de vezes que eu uso aqui. Então, eu coloquei o 5 duas vezes porque o expoente é o número 2. Então, eu vou fazer 5 vezes 5, que dá 25. Então, o resultado de 5 elevado ao quadrado dá 25. Outra coisa que eu comecei falando quadrado e não expliquei. Bom, quando o númerozinho aqui em cima for 2, você pode falar 5 elevado à segunda potência, ou quando for a 4, igual aqui, 2 elevado à quarta potência, aqui 3 elevado à terceira potência, aqui 1 elevado à quinta potência, 2 elevado à sexta potência, 1 elevado a zero, o zero só fala zero mesmo, e 4 elevado à primeira potência. Bom, mas o número 2 e o número 3 são duas exceções que recebem nomes especiais também. Tanto posso falar 5 elevado à segunda potência, quando eu posso falar 5 elevado ao quadrado. Então, eu tenho duas possibilidades. E os 3, eu posso falar aqui 3 elevado ao cubo, ou eu posso falar 3 elevado à terceira potência. Então, eu vou escrever aqui cubo, tá? Porque o 3 pode ser chamado de elevado ao cubo também. Então, vamos lá. 5 vezes 5 deu 25. Agora, a letra B. 2 elevado à quarta potência. Significa que o 2, que é a base, ela tem que se repetir aqui quantas vezes? 4 vezes. Por que ela tem que aparecer 4 vezes? Porque o expoente é o número 4. Então, eu coloquei o 2 aqui 4 vezes. E como que eu faço essa multiplicação? Eu vou fazendo e multiplicando o resultado pelo próximo número. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. É assim que se faz. Agora, na letra C, 3 elevado à terceira potência ou 3 elevado ao cubo. O 3 tem que aparecer 3 vezes, porque o expoente é 3. Aí eu faço 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. A letra D é 1 elevado à quinta potência, que não tem nome especial, quinta potência mesmo. Então, significa que o número 1 ele tem que se repetir 5 vezes. Bom, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Olha só, isso leva a gente a entender que sempre que a base for 1, o resultado vai ser 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, quantas vezes forem, sempre vai dar 1. Bom, e na letra E, 2 elevado à sexta. Significa que o 2 vai aparecer 6 vezes. 3, 4, 5, 6. Aí eu vou multiplicar daquela forma igual eu fiz lá na letra B, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 2 dá 64.
Na letra F e na letra G, eu coloquei de propósito porque são duas observações importantes em relação à potenciação. Primeiro, sempre que o expoente for zero, sempre, o resultado é sempre 1, independente da base. Eu coloquei aqui 1 elevado a zero dá 1. Se eu colocasse 5 elevado a zero, dá 1 também. Se eu colocar 10 elevado a zero, dá 1. 50 elevado a zero dá 1, tá? Então, toda vez que o expoente for zero, o resultado da potência, a potência, dá 1. E na letra G também uma situação especial. Sempre quando o expoente for 1, o resultado é a própria base. Por quê? Porque é aquela base uma vez só. Ela só tem que aparecer uma vez. Então, você só coloca ela uma vez, não precisa fazer conta, né? 4 elevado à primeira potência dá 4. Se fosse 10 elevado à primeira potência, dava 10. Se fosse 50 elevado à primeira potência, dá 50. É só repetir a própria base. Então, essas são as observações importantes em relação à potenciação. Lembrando que o 2 pode ser chamado de quadrado e o 3, quando está no expoente, né? O 3 pode ser chamado de cubo. E não fazer a confusão que eu costumo ver, que é o seguinte: o aluno multiplica a base pelo expoente, põe o resultado aqui. Ele erra. Ele faz assim, 1 vezes 5, 5. Errou. Ou 2 vezes 6, 12. Coloca aqui que é 12. Não é. É 64. Porque não pode multiplicar o de baixo pelo de cima. É o de baixo por ele mesmo. Várias vezes. Quantas vezes? A quantidade de vezes que está aqui em cima no expoente. Por isso que aqui, por exemplo, o 2 apareceu 6 vezes. Bom, gente, é isso aí. Potenciação. Já acabamos. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar uma observação aí que eu posso responder. Quem curtiu, por favor, dá um joinha. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. E não deixe de se inscrever no canal para poder ficar sabendo das aulas que virão aí pra frente. Obrigada!